Boa, galera. Bom, começando aqui mais um grandíssimo episódio. Eu já fiz a introdução do meu amigo Rodrigo aqui do meu lado, que vai ser o co-host desses próximos episódios. Já comentei com vocês que a gente está trazendo aqui jovens empreendedores, empresários do setor. E a gente começa já nessas próximas 4 episódios aí trazendo um cara super, assim, de um nível internacional. Talvez vocês não conhecem, o cara ficou muito tempo fora do Brasil, voltou, né? O cara que dominou a FedEx nos Estados Unidos durante bastante tempo e agora está aqui dentro de uma nova empresa. Digo nova porque não começou agora, mas com poucos anos de vida e empreendendo no setor aéreo. Algo, diríamos, diferente, porque quando a gente pega o nosso modal rodoviário que domina o mercado, e existem muitas oportunidades que a gente vai ouvir aqui dele sobre o modal aéreo, né? Então a gente vai falar sobre a Modern Logistics, que é uma empresa que começou no aéreo, mas hoje já está junto com o rodoviário, abrangendo assim todo o Brasil. Então se tornou um grande operador logístico como outros aí. Então acho que a gente vai conseguir bater um papo e tentar tirar algumas dúvidas sobre como o aéreo pode ser, está sendo mal explorado e pode ser melhor explorado com a empresa deles. Beleza? Vamos começar aí? Cara, Cris, obrigado. Bacana. Valeu pelo teu tempo. Sei que você é um grande executivo, CEO de uma empresa que está crescendo, posso dizer voando de verdade, Literalmente. literalmente. E obrigado pelo teu tempo aqui. A gente tem uma horinha aqui de papo para te liberar. Sei que você tem que viajar aí, vai entrar em algum cargueiro da moda para acompanhar as cargas de algum cliente. Cara, para a gente começar, sem ser muito longo, porque sabe que a última vez a gente foi gravar aqui um episódio, Rodrigo, e eu trouxe um cara nota 10 aqui, mas ele ficou meia hora contando só da história de vida Uhum. dele. E aí, pô, fiquei sem tempo pra Não, com entrar no. certeza. Cara, conta rapidamente a tua trajetória pra quem ainda não te conheceu, e aí a gente embala aqui num papo legal. Bacana. Primeiramente, muitíssimo obrigado por estar aqui com vocês. É uma honra participar do InLogCast e poder compartilhar e bater um papo aqui nesses próximos minutos um pouco sobre o nosso mercado, sobre quais são as tendências, os grandes desafios que nós temos aí pela frente dentro do nosso país. Bom, Cristiano Koga, eu estou nesse setor um pouco mais de 25 anos, então pareço jovem, mas já estou aí bastante tempo nesse setor e com experiência em empresas nacionais, empresas europeias, empresas americanas e também vivendo 4 anos nos Estados Unidos dentro da matriz de uma grande companhia internacional. E agora aqui no meu país, aqui na região da América do Sul, empreendendo, né, há quase 3 anos na Modern Logistics. Então é um grande prazer novamente estar aqui com todos vocês. Cara, antes da gente entrar num tema técnico aqui, falar Vamos, vamos. de transporte. Não, deixa eu só falar um tema assim. Cris, é um prazer enorme estar com você aqui. A gente trabalhou junto em grandes desafios, né? Também numa multinacional americana. E hoje a gente também tem muita conexão. Então, para mim, explorar o modal aéreo e ainda tendo você do lado é um grande prazer. E eu acho que o conteúdo que a gente vai trazer é muito importante para o nosso público-alvo. São transportadoras, muitas no rodoviário, né? Mas acho que o aprendizado de hoje aqui é super importante para entender, né, o quão importante e os benefícios que trazem esse novo modal, né, aéreo dedicado que a gente vai explorar hoje. Excelente, bacana. O que eu estava dizendo aqui, antes da gente entrar nas questões técnicas e operacionais, Boa. e a gente como uma escola de logística, como uma escola para o transportador, a gente aborda muito a questão de gestão, né? Então, o dia a dia do executivo, do dono, do empresário. Como é que foi para você essa mudança, cara, de uma gigante multinacional com capital aberto, fatura quanto a FedEx? 90 bilhões Aí, de 90 dólares por bilhões, ano com 700 aí aviões. 600 bilhões de reais, mais ou menos. Quantos aviões? 700. Isso. E aí você sai Alright. disso e vem para a Modern, que é uma empresa que está em ampla expansão, né? Atendendo algumas regiões aqui no Brasil. Não falando do tamanho da empresa, mas falando do modelo de gestão. O que, que mudou assim? Dentro do teu mindset de você, né, um executivo virando aqui CEO dessa empresa, tocando isso, tendo que fazer negócio crescer, saindo só de explorar o aéreo e tendo que explorar as outras oportunidades que tem no Brasil, né?
Como é que foi? O que mudou no teu dia a dia? Lá você devia ter 50 secretárias, aqui talvez você não tenha nenhuma. Exato. E outro dia eu é? estava comentando exatamente isso, né? Quando você é um officer, né, um vice-presidente de uma grande empresa, você tem todo um staff ao seu redor. Você tem um chief of staff, você tem assistente, tem motorista, tem e todo mundo te acompanhando o tempo todo. O lado ruim de tudo isso é que você perde muito contato com o dia a dia, porque existem muitos níveis até chegar em você e eu estava lá nos Estados Unidos numa função global, então eu tinha Europa, tinha Ásia, tinha as Américas e tinha os diretores regionais que tocavam o dia a dia. Mas isso não me impediu de sair, né, daquele escritório no ar-condicionado, né, numa matriz onde só tinha gringos, para realmente visitar lá o chão de fábrica, visitar as operações, conhecer os clientes, conhecer as pessoas. Então, nesse sentido, vindo para um projeto médio, que é o projeto da Modern Logistics, isso para mim não mudou. Agora, o que me destravou muito foi que eu sempre sou uma pessoa muito hands-on, que gosto de interagir, fazer acontecer. E grandes empresas acabam sendo um pouco mais engessado pelos processos, né, pela estrutura. Então, o que mudou para mim foi que eu pude me libertar no sentido de poder empreender mais rápido, implementar as ideias de uma forma mais célere, né? E do que eu aprendi de processo, de compliance, de estrutura, aplicar sim, mas não burocratizar o negócio no dia a dia. Porque no nosso setor é importante gestão, é importante estar de olho nos KPIs, é importante estar de olho no desenvolvimento das pessoas, que é um negócio muito técnico. Então, isso, tá numa grande corporação, te ajuda a colocar isso de uma forma bem organizada. Mas, por outro lado, você precisa estar mais mão na massa, você tem que dar mais junto com as pessoas. Então, a mudança para mim foi essa, né? No sentido de eu poder estar mais no dia a dia e ter uma velocidade de executar algo que às vezes levava meses, porque você tinha que conversar com várias áreas, tinha que trazer muita gente para o jogo, você gastava muito mais tempo convencendo internamente de que aquele projeto era importante do que de fato executando e estando no mercado. Essa é a grande diferença. Não, eu vejo assim, a velocidade, e a gente se conhece há muito tempo, né? Assim, é impressionante a transformação, né? E eu vejo que o ganho que tem nesse novo modelo de gestão é enorme. Então, quanto que a gente sai na frente destravando os blockers que a gente tinha nos modelos antigos? Muito. Então, as reuniões hoje são muito mais produtivas e efetivas, né, no dia a dia. Então, acho que esse novo modelo vem para ficar, né? Ele já é uma realidade e eu vejo você tocando no dia a dia dessa forma e eu via no passado, né, na nossa convivência, o quanto a gente saiu na frente no novo modelo. É isso. E o legal é o aprendizado, né, o que você precisa fazer quando você está no projeto onde é mais de empreender versus no projeto grande de uma multinacional. E também o que não fazer, principalmente o que não fazer. Então, isso foi o grande aprendizado. E hoje, o mercado enxerga executivos de grandes empresas exatamente de uma forma muito cética. Pô, será que esse executivo, vindo de uma grande empresa, de uma multinacional, vai se adaptar, né, no projeto médio, no projeto menor? E dar essa parte mais dinâmica. Mas esse é um desafio. Isso até no processo que eu estava sendo escolhido para ser o CEO dessa companhia, os nossos acionistas perguntaram: Cristiano, mas você é um cara mais mão na massa ou você é um cara mais de delegar e só acompanhar? Porque aqui a gente precisa de alguém mão na massa, alguém para transformar. Então essa foi a grande virada de chave, né? Posso contar uma curiosidade, né? Só? A gente estava conversando, a gente estava junto no evento e o Cris estava me contando, né, nessa nova jornada também de rodo, né, da Modern, que ele estava fazendo uma captação de motorista, né, acho que foi em Cajamar ou Jundiaí, não me lembro. Jundiaí. Então, assim, quão granular a gente consegue chegar, né, saindo de uma cadeira de CEO para chegando até a captar um motorista. Então, esse ponto é super importante, né? Aprendi muito isso com os asiáticos, né? Eles me falavam, Calderaro, não fique chateado, mas a gente vai falar com todos os níveis. Então, não se sinta reduzido por isso, né? Então, eu acho que o acesso tem que ser total, né? E quando a gente fala, né? E sempre eles falam para mim, cara, eu falo com o cara da DOCA e falo com um CEO de multinacional. É isso. É isso aí. Né? Então, essa habilidade é importante, né? Exatamente. Saber jogar em todos os campos, né? Do cafezinho ao topo da montanha. Exatamente. Lá. E principalmente para a audiência de vocês, essa parte de educação, que a gente tem profissionais muito técnicos, então a parte de gestão é importante. E a gestão é feita a gestão one-on-one, que a gente fala, um a um. Ao mesmo tempo, aqui na Inlog, a gente tenta
também tirar um pouco disso do empresário. Como a gente lida com donos de transportadora, fala assim, cara, você precisa delegar. É legal você olhar o que está acontecendo na doca, olhar o que está lá em cima, mas saiba contratar os níveis certos, Exato. se liberar e ficar mais estratégico, né? Perfeito. Não adianta, é muito bonito falar que foi na doca, que carregou a caixa, que vez e outra sobe no caminhão, é bonito, mas será que é aquilo que a tua empresa precisa, né? Uhum. Mas seguindo aqui o nosso papo, cara, antes da gente tocar, o que é a Modern, onde ela tá, como ela atua, conta assim um pouquinho do que é pra gente inserir Perfeito. o tema. Bom, Modern Logistics, nós somos uma empresa de capital americano, né, com operações aqui na América do Sul. Brasil, Argentina, Chile, né, Equador, Paraguai e Colômbia. Nós nascemos como uma companhia aérea, né, e do ponto de vista regulatório, ainda somos uma companhia aérea. Quem nos regula é a ANAC. A mesma ANAC que regula as outras companhias aéreas de passageiros também regula a Modern. Então, né, é um órgão extremamente competente, técnico, e nesses últimos 2 anos e meio que eu estou na Modern, a gente aprendeu muito a entender a ANAC, então é um órgão de muita gente competente. Então, hoje voar no Brasil é muito seguro, seja passageiro, seja carga. Então, eu gosto sempre de reforçar. Porém, nesses últimos 2 anos e meio, a gente evoluiu muito de uma companhia aérea pura, de carga, para um operador integrado. Então, hoje nós fazemos muita carga rodoviária, que eu chamo de ground, seja um ground middle mile, line haul, mas também last mile. A parte de supply chain, que é armazenar produtos dos nossos clientes, que é B2B, em Manaus, em Goiânia, Brasília, Jundiaí, Recife, né? E também a parte internacional. Então, imagine a gente como o integrador logístico que existe na Europa, nos Estados Unidos, operando aqui no país, aqui na região, com muita tecnologia embarcada. Isso, resumidamente, é o nosso modelo de negócio, com gente muito jovem e também gente experiente, gente que também veio de grandes empresas, junto com gente que veio de empresas menores. Então, essa simbiose está tornando a gente realmente uma empresa de crescimento rápido no mercado. E como é que a gente desmistifica aí, acho que o início da história da Modern começa no aéreo, vocês entraram no rodoviário, viraram um operador logístico hoje, olhando o supply chain inteiro. Existe uma mística no mercado que o frete aéreo é muito caro, né? Como é que a gente desmistifica isso? Como é que eu gero valor dentro da cadeia e falo, cara, não é só, eu consigo integrar a cadeia inteira, eu tenho mais serviço, eu tenho mais velocidade, ou para alguns produtos com maior valor agregado, como é que funciona essa mágica aí? Esse posicionamento é verdade, porque o frete aéreo sempre foi conhecido por ser um frete mais caro, porque é mais rápido. Mas isso também foi um grande desafio em outros países, como Estados Unidos e regiões como a Europa, alguns anos ou algumas décadas atrás, que o embarcador enxergava o frete aéreo como sendo muito caro. Mas a partir do momento que o mundo se tornou mais digital, velocidade se tornou o game, se tornou o grande diferencial. Então hoje você pega o e-commerce. O e-commerce hoje, para poder gerar mais venda, ele precisa ter velocidade. Então hoje você vê grandes empresas aéreas, cargueiras, operando nos Estados Unidos, operando na Europa e na Ásia, nem se fala. E essa tendência está vindo cada vez mais aqui para a América Latina. Então isso acaba desmistificando um pouco que o frete aéreo é mais caro. Sim, se a gente comparar custo unitário com custo unitário entre um caminhão e um avião, é mais caro. Mas por trás disso, o que gera de benefício na velocidade da cadeia de suprimentos? Pega um caso de alguém comprando online lá em Recife. Eu compro hoje e estou recebendo amanhã de um seller aqui de São Paulo. Por quê? Porque foi de avião e foi entregue o last mile. Então, o marketplace, por exemplo, ele começa a chegar isso como uma vantagem. Pô, eu consigo aumentar minhas vendas e a minha recorrência a partir do momento que eu acelero a minha logística. Então, a palavra muito que é utilizada é como eu acelero a minha logística para melhorar serviço e conversão de vendas. Eu acho assim... E aí o frete aéreo não fica tão caro, né, do ponto de vista relativo. Eu vejo assim, né, a conta, quando a gente fala de frete aéreo, ela tem que ser, não é uma conta simples, né? Se a gente pegar um modelo B2B antigo, a gente fazia a conta, né, olhando o quanto eu economizo de saving de escoltas, né, de economias com escolta, riscos, etc., durante o percurso, mas não é só isso. Eu acho que todo mundo hoje se inspira em entregas rápidas, né? Então a gente está vendo aí essa questão das entregas rápidas e de lead time expresso. A conta é uma só, né? Quanto que eu ganho em redução de prazo,
né, eu ganho 2, 3 dias. Qual é o tamanho da conversão de vendas com esse ganho? E com isso, a gente consegue explorar a oportunidade. E o frete aéreo, ele não é só uma cotação de middle mile. Ele é o quê? Né? Ele tem por trás toda essa conversão de vendas que você falou, né? E entendo também, Cris, assim, que a gente encontra algumas limitações no aéreo. E isso é uma pergunta que eu tenho para você. Quando a gente fala de aéreo, né, e estudando ali alguns cases antigos das empresas que eu passei, a gente via que o frete aéreo, né, a estrutura aérea não estava tão preparada para a oportunidade que existe por trás. Né? Então, como é que você enxerga, né, 2 pontos? Estrutura de aeroportos para receber essas cargas e lembre sempre, né, que o e-commerce ele gira no ganho de lead time, não só e-commerce, mas também vamos adaptar a indústria ao digital, ganhando lead time. E aí, como é que você vê as operações que a gente chama de red eye, né? Que é as operações de madrugada, e realmente não tem muitos slots, né, voos, né, nesse período, nesse horário. Como é que você enxerga essas dificuldades, então, hub, né, e a questão dos slots aí na Não, madrugada? excelente. E só voltando, Rodrigo, um passo atrás, quando o mercado olha modal, eu vejo que no Brasil isso, a gente está se posicionando cada vez mais, não como empresa de modal aéreo, modal rodoviário, eventualmente cabotagem, mas de tempo. Cabotagem vocês não fazem ainda. A gente faz cabotagem, mas Tá. terceirizando. A gente não tem navios, mas principalmente Manaus, que nós Boa. operamos muito em Manaus. Muito da carga que sai de Manaus sai por navio. Sim. E aí nós atuamos como um agente de carga. Então você vê como a gente tem um modelo bastante híbrido entre operador logístico, entre companhia aérea e agente de carga. Então a gente... mas hoje no Brasil o que a gente tem falado é muito assim, em quanto tempo você precisa da sua mercadoria? A partir dessa resposta, a gente constrói um network que pode ser de avião, que pode ser de caminhão, que pode ser de cabotagem, coleta e entrega. Essa é a grande mudança. Essa pergunta é matadora, né? Exato. Quanto tempo você precisa? Tanto. Então o preço é esse ou aquele. Você isso aí. escolhe, eu te dou um menu. Te dou de um opções. menu e como eu vou operacionalizar, é minha prerrogativa colocar caminhão meu, caminhão de terceiro, colocar avião meu, avião de terceiro. O que eu preciso é ter muita tecnologia para prover a informação e o track and trace. Porque a gente se acostumou como cliente mal em comprar no Mercado Livre, numa Amazon, numa Shopee e ter informação online no iFood, no Uber. Então o cliente B2B também quer isso. Porque no final do B2B é uma pessoa física que está do outro lado também consumindo informação. Mas pense o seguinte, só explorando e fazendo um parênteses aqui no que você estava comentando, eu acho que como proposta, né, espelhando a moda, o que vem é um desenho de uma solução logística, não é uma cotação. Então, o que se analisa é, entre etapas, o quanto eu consigo ser mais produtivo, cortando os tempos e o manuseio da carga. Eu coloco menos a mão e sou mais rápido. Né? É isso aí. Mas voltando à sua pergunta lá em termos de infraestrutura, quando a gente fala de aeroportos, esse eu diria que foi um dos poucos legados da Copa de 2014, que com a Copa vários aeroportos foram muito modernizados. Então você vai aeroporto de Recife, aeroporto de Curitiba, né, aeroporto de Brasília, Floripa, né, baita aeroporto, né, que é gerenciado pela Zurich. Então, e com isso, toda a infraestrutura de carga evoluiu na mesma velocidade? Não diria, mas eles estão se modernizando também. Então, hoje eu diria que nas principais capitais, do ponto de vista de infraestrutura aeroportuária, funciona muito bem. Claro que se for alguns aeroportos regionais, em alguns estados do centro-oeste e do norte, não tem a mesma infraestrutura. Mas onde são, eu diria, 80% do PIB nacional, são bons aeroportos, tem uma boa conectividade. E nós operamos hoje em mais de 50 aeroportos no país, né? Seja por serviço regular e seja por fretamentos. A gente faz bastante fretamentos também e aí para vários lugares. Ontem eu estava numa reunião, que é o tema que a gente vai conversar, e o escritório desse amigo meu é em frente ao aeroporto de Congonhas, né? E eu lembro alguns anos atrás, né, um movimento para tirar Congonhas dali, né? Porque tá dentro da cidade, a cidade cresceu, abraçou o aeroporto. Aí eu olhei assim e falei, ué, o que aconteceu ali? E aqueles hangares que tinham ali que era da Varig, que virou Gol, tinha da VASP, né? Tinha a Varig Log, tinha a Vaspex, Transbrasil, né? Tinha muito hangar ali. Derrubaram tudo, eu não tinha visto. E aí ele falou, não, estão aumentando, né? Tá aumentando a quantidade de
de terminais ali, né? Tudo. Então acho que a infraestrutura está caminhando. Eu chego assim numa simplista conclusão que talvez o modal ele é mal utilizado, vamos dizer assim, porque existem opções, né? Claro. Talvez o É embarcador não isso. está sabendo fazer a conta certa dentro do supply chain dele, dentro da Não cadeia, sabe. né? Porque você fez um comentário excelente. Eu tiro o custo da escolta, eu tiro o risco, eu ponho velocidade, eu integro a cadeia como um todo, mesclando um pouco de outros modais dentro E disso. aumenta a conversão ainda. E aí tem a questão da conversão de vendas, né? Tem a questão, saindo um pouco do e-commerce, da questão do abastecimento do estoque, de não ter Exatamente. quebra. E muitas pessoas ficam ali presas no rodoviário, que demanda hoje talvez um pouco, daqui a pouco mais que 60% do Brasil já E com é muito risco rodoviário, no né? percurso, né? Mega Também, risco. né? E um grande problema que eu vou até te perguntar aqui, Cris, eu tive já integrando as perguntas aqui, você falou, tá falando do risco, e a gente tem um problema hoje de falta de motorista, né? Boa. Que eu acho que o aéreo, porra, encaixa É, muito bem total. nisso aí. Eu tive, você que viveu nos Estados Unidos, eu tive agora, final do ano, nos Estados Unidos, e aí eu vi uma transportadora, era um cavalo, e atrás do cavalo, assim, contrata esse motorista e tal. Eu tive há 3 anos atrás lá, voltei agora no final do ano e acho que a dor de lá é a dor daqui. E aí, mudando aqui de novo, como é que era isso lá, né? Como é que vocês tratavam esse tema dentro da Boa FedEx? pergunta. Que eu já vi que, eu até li uma matéria, eu sempre falo isso nas nossas aulas da Inlog, que existia uma guerra entre Amazon e Walmart, de um tomando o motorista do outro, pagando luva. Então, ó, sai daí, vem pra cá, eu te dou $8.000 pra você vir pra cá. E você tava no mesmo game ali, na mesma guerra. Como que era isso pra você, da falta de motorista? Como tá sendo hoje no Brasil? E o que vocês fizeram lá fora pra reter esse cara? Porque esse é um tema que dificílimo de reter, né? E o cara sai da minha transportadora, vai pra dele, vai pra dele. Como é que eu retenho esse cara e dou atendimento a Olha, ele? eu diria, e eu estava no meio desse tsunami lá em 2017, 2020, isso antes da pandemia. Tá. E estando lá, né, no Tennessee e em Memphis, e o grande desafio que a gente tinha não era só motorista de caminhão, de line haul, porque é uma profissão um pouco sexy. Mesmo nos Estados Unidos, onde o motorista de line haul ele é muito bem remunerado. Sim. Mas as novas gerações não queriam, né, ir para esse tipo de profissão. Mas o mesmo desafio também com pilotos. Né? mesmo? Então a gente teve, naquela ocasião, muitos pilotos se aposentando depois de 30, 35 anos de serviço. E você também não forma pilotos numa forma rápida, tanto quanto você não forma rápido também motoristas de caminhão. Então a gente montou na época todo um programa de atração e retenção de motoristas, buscando, por exemplo, esses profissionais, no caso do rodoviário, dos estados ao redor. Então eu morava no Tennessee, então tinha o estado do Mississippi, Alabama, muito próximo, então a gente fazia programas de atração, pagávamos o tuition. O que é o tuition? Pagávamos faculdade, né, para esses profissionais que vêm trabalhar conosco aqui, ou seja, como motorista, né, de coleta e entrega, ou motorista de line haul, ou no hub também. Nós tínhamos uma grande dificuldade de atrair pessoas para trabalhar no hub, que é uma operação overnight, é uma operação de madrugada, no frio, no calor, né? Mas as pessoas que viam aquilo como benefício, pô, eu vou entrar, é o meu entry job, né, meu primeiro trabalho, porém eu vou ter a oportunidade de estudar, né, fazer uma faculdade e poder subir na carreira. Então, esse modelo funcionou muito bem, tanto para motoristas de caminhão, mas também uma escola de formação de pilotos, né? Trazendo isso agora para a nossa realidade no Brasil, eu vejo isso também. Aqui eu vejo uma grande oportunidade de a gente fomentar, né, e junto aí com o SES Senai, junto com uma CETCESP, também a formação de motoristas, né? Formação também de operadores de empilhadeira, que também a gente trabalha em operação logística, também é um cargo extremamente específico, ainda mais operador de empilhadeira para operar aeronave. Então você imagina você carregar uma aeronave, e se alguma coisa acontece na aeronave, são alguns milhares de dólares e uma aeronave parar durante semanas, dependendo. Então, olha, não pode encostar no casco ali, olha né? a importância de ter profissionais bem qualificados. Então, a gente tem uma academia, a gente chama de Modern Academy. Então, a gente chama que é a nossa academia de desenvolvimento e de profissionais, sejam profissionais de back-office, sejam profissionais operacionais, mas também agora a gente quer evoluir para essa parte de motoristas, de coleta e entrega, mas em parcerias
né, com instituições como vocês, como o SESC Senai, com o próprio CETCESP, para ajudar a fomentar esse mercado, porque vai faltar motoristas. E hoje, você sabe melhor que eu, a idade média do motorista no Brasil é 57 anos. Então, não tem uma nova geração vindo para ser motorista. E muito se fala, o veículo autônomo, que está sendo falado pelo Elon Musk e tal. Eu acho que isso vai acontecer, mas vai demorar. Né? Eu acho que o nosso país ele vai ficar travado no crescimento se a gente não endereçar essa questão de motoristas, pilotos, de profissionais de logística que move a carga do ponto A para o ponto B. Eu gostei muito do que vocês fizeram lá de pagar a faculdade do cara. E aí, pô, vou até olhar para a câmera aqui, você que está assistindo, olha que ideia genial. Aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou pagar a faculdade do motorista? Cara, tem capacidade, tem formas. Talvez você tenha margem de pegar o cara novo ali, 18, 19, 20 anos, que está, né, talvez desprovido desse momento, ajuda o cara na faculdade. Quanto vai custar uma faculdade? Né? Não estou falando para você colocar na mais top, mas ajuda o cara a se formar. Um curso profissionalizante, né? O cara tem um diploma para poder ascender mas, socialmente. Em contrapartida, é o tuition. Você está lá estudando, eu estou pagando em contrapartida, você está trabalhando para mim aqui. Você tem uma fidelização. Você tem uma fidelização. Quando você terminar a faculdade, você está trabalhando comigo. Depois, faz o que você vai ser feliz, né? Se você quer continuar sendo feliz aqui comigo, ótimo. Senão, acho que é um incentivo. É um incentivo muito legal. E acho que isso, e aí funciona muito com parcerias, né? Aqui no Brasil, parcerias com empresas como vocês, com as entidades de classe, porque é uma dor que não é uma dor só de uma empresa específica, é uma dor do setor. E esse setor ele pode ser muito prejudicado se a gente não fomentar isso. E, de novo, não se forma motorista de caminhão e piloto de avião em um ano. Isso leva anos, né? É que eu acho que a gente está tão atrás ainda no Brasil nessa questão de tratar o motorista da forma adequada, que eu acho que a gente pode, com ações simples, trazer a fidelização. Eu vou falar ações simples mesmo, assim, né? Então, quando a gente fala do universo de agregados, né? Fidelização está aonde? Desde a entrega de um boné da empresa, para o cara entender onde ele está operando, né? Até da participação, né? Ele precisa sentir parte do negócio. O cara que sente parte do negócio, ele tem o quê? Ele tem ali a vontade de estar dentro do negócio. Então, eu acho que tem tantas ações simples que, se a gente souber trabalhar bem o simples, a gente fideliza, né? Canais de comunicação próximos, dar atenção devida a temas críticos como a remuneração e o pagamento, né? Poder tirar a pressão do caixa do driver no abastecimento, né? Ajudar ele ali na questão da manutenção do carro, né? Você empresa, prover isso de uma forma que ele enxergue o benefício e fale, cara, aqui que eu quero ficar, né? O motorista às vezes não conhece que o provedor, o motorista rodoviário não conhece às vezes que uma Modern, outras empresas que a gente tem rotas fixas. Ele acha que aquilo é um serviço para hoje. Amanhã ele não sabe onde ele vai estar. Então, a comunicação é tudo nesse processo. Então, é o que eu digo, o simples pode trazer um impacto muito importante na fidelização. E às vezes o simples é muito difícil de ser executado. Exato. Né? Esse é o mais difícil. E aí, falando de profissionais, e aí voltando aqui pro aéreo, a gente também está começando agora a formar mecânico de avião. Por incrível que pareça, é uma profissão muito difícil, né? Se demanda muitos anos de formação. Então, tem escolas de mecânicos de aviação. E é uma mão de obra que também está se tornando cada vez mais escassa. Mas aí voltando, porque o profissional, assim, o Célio a gente falou de pessoas, né? Porque no final, quem vai pilotar o avião, quem vai pilotar o caminhão, ainda são pessoas. E vão continuar sendo pessoas, mesmo que sejam veículos autônomos em algum momento, né? Mas vai demorar até essa escalabilidade de veículos, né? Mas como você comentou, mas o mercado aí voltando lá do frete aéreo, por que é caro? Eu acho que a culpa é nossa, de operadores logísticos, e não dar um letramento, explicar para o cliente a diferença entre, né, um tempo rápido, que vai custar mais caro, e um serviço mais econômico ou mais standard, que vai custar mais barato, mas vai levar mais tempo. Né? O mercado ainda se volta muito em tarifa, em frete, tabela de preço. Então a gente precisa levar as pouco discussões. Em serviço, né? Pouco em serviço. Então a gente, que somos formadores de opinião, vocês como uma escola de negócios em logística, a gente tem que formar as pessoas para enxergarem mais o valor, a discussão mais técnica do valor, do que simplesmente desconto de tabela de preço. Porque enquanto o mercado ficar somente olhando desconto tabela de preço, a gente não vai levar essa discussão de que o frete aéreo sim, no custo unitário é mais caro,
porém qual que é o benefício para você indústria ou para você marketplace? A gente entra muito no tema, de novo, né, nas nossas aulas, sobre a comoditização do setor, né? Eu vou comprar soja do Mato Grosso ou de Goiás, eu vou comprar um frete da sua empresa ou da empresa dele, né? E aí eu acho que, pô, vocês Faz que sentido. conseguiram abraçar a integração logística, vocês têm um diferencial maravilhoso, né? Você comentou aí, cabotagem, o rodoviário, o aéreo, a armazenagem, tal, tudo. É, como empacotar isso e se posicionar bem? Como é que é a questão do posicionamento? Porque outro ponto que a gente aborda muito, a gente vê o transportador brasileiro querendo atender, o cara faz eletroeletrônico, muitas vezes faz agro, faz pneu, faz food, o cara faz todos em inúmeros segmentos, não se especializou em algum, atende o sul, o nordeste, o centro-oeste, tal, tal. Terceiriza, uma salada de fruta. E a gente tenta muito fazer com que o cara dê um passo para trás e fale assim, cara, calma aí, vamos posicionar a tua empresa onde você é bom, onde você ganha mais bid, com mais velocidade, com menor ciclo de venda, onde o teu time está pronto para atender determinadas Você tem operações. sinergias operacionais de Onde, custo. exato, né? Onde o teu operador de empilhadeira se encaixa bem e ele não se encaixa bem. Às vezes o cara é muito bom para levantar a geladeira e muito ruim para colocar a carga dentro do avião. Como é que vocês se posicionam bem para gerar valor, né, para a companhia no final e também para conseguir vender o teu serviço muito bem aí? Primeiro, eu estou há 2 anos e meio na Moda. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi muito na parte de cultura, né? Primeiro quais são os valores que tem que permear não somente o nosso negócio, a nossa empresa, mas também que vão ajudar ao setor se elevar, né? A gente elevar o setor, amadurecer o setor de transporte e logística no Brasil e ter discussões mais estratégicas em outros patamares, tá? Então, a gente fala muito disso. Nós estabelecemos uma estratégia. E na estratégia que foi desenhada, a gente não só falou o que a gente quer fazer, mas principalmente o que nós não queremos Que é a fazer. parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Falar não para o Saber cliente falar não. e para o mercado. E eu te dou um exemplo claro. Last mile de e-commerce. Tem players muito bons, competentes nesse setor, fazer last mile. Falou assim, nós não temos essa competência, às vezes a gente tem que deixar um pouco a arrogância Perfeito. de lado e falar assim, não, eu sou bom aqui, no middle mile. Isso. Last mile, vários players muito competentes estão fazendo. Eles vão continuar fazendo. Então, é também falar assim, não, e não só falar não, é manter toda a equipe, todo o time focado na execução do o que nós precisamos fazer e ficar muito atento pelas distrações e às vezes, vamos fazer isso aqui agora, vamos testar, assim, está na nossa estratégia? Não. Se não está na estratégia, a gente nem vai na frente. Boa. Então, é isso. Então, a gente tem que manter a disciplina, isso nós como brasileiros, a gente tende a ser muito indisciplinado em muitas coisas. A gente fala, decide, mas tem uma grande dificuldade na execução do que fazer e principalmente não ter disciplina do que não fazer. Então, isso eu vejo que hoje o mercado, ele quer abraçar muito, eu sou bom em todas as regiões, para todos os segmentos. Não existe. E aí, a gente tem visto que o mercado, essa conta vem em algum momento, né? A gente vê consolidação, a gente vê mudança, a gente vê, né, o frete caindo no mercado, onde você tem uma inflação que pressiona os seus custos, Claro. você tem dissídio, você tem reoneração da folha. Então, nosso setor, a gente tem que ter discussões muito mais estratégicas para que o mercado veja o valor de um operador logístico, de uma transportadora, de uma companhia aérea, como parte do elo supply chain. Então, é isso, e vocês têm um papel importantíssimo no letramento e na educação, como o americano fala, o education, né? Você não train, né? Tem a diferença entre, agora uma curiosidade, a gente fala train e educate. O train é quando você tem um pet, você treina para ele repetir. O ser humano não, você tem que educar o ser humano para que ele aprenda, que ele aplique o conhecimento várias vezes e que ele vira um aprendizado. Falei que ia ser bom, vai ponto trazer. aí, esse train e educate, hein? Gostei disso. Fica até para log aí, nós não treinamos, nós educamos. Né? O letramento, para que a gente eleve as discussões no setor. Top. Não, perfeito, cara. E voltando aí um pouco mais para a parte aérea, que eu acho que tem um ponto super importante, né? E olhando o nosso público-alvo também de transportadoras, o que eu vejo, e lá na frente isso vai acontecer, acho que a gente tem várias etapas, né, para vencer dentro do aéreo, para desmistificar essa questão de caro, etc., nas oportunidades de conversão de venda, com a velocidade. E eu acho que com a Modern isso vai se destravar muito,
né, da forma como vocês abordarem comercialmente, vai ajudar muito o mercado. Mas o que eu chamo a atenção é um ponto super importante, te faço uma pergunta na sequência. O que eu vejo é que tem muita sinergia de negócio. Nosso público-alvo aqui são as transportadoras, em maioria, e eu vejo que tem muita oportunidade de junção de negócios. Cara, eu tenho um last mile dedicado, um fluxo de last mile alto, eu posso unificar com uma solução modern de middle mile aéreo, né? E entregar uma proposta para um cliente em conjunto. Como é que você enxerga isso? Né? A gente já falou sobre isso até hoje de manhã, mas como é que você enxerga isso? Você vê potencial nisso? Eu vejo um potencial gigantesco e quem me conhece, eu sou muito a favor e um grande embaixador da logística colaborativa. Eu acho que o setor, né, de transportadoras, de companhias aéreas, tem que se unir, né, e buscar sinergias operacionais, porque todos nós sofremos das mesmas dores do custo, das mesmas dores, né, da insegurança de transportar carga do ponto A do ponto B. É um país desafiador, é um país que não é para amadores, né, como já dizia. Então, hoje a gente tem uma filosofia de trabalho de buscar parcerias, né, parcerias com transportadoras, parceria com outros entes da cadeia logística, para fortalecer nosso setor e criar demanda. O que é mais importante no setor? Não é o rouba-monte. Enquanto a gente continuar, né, fazendo o rouba-monte, o setor não vai evoluir. Porque a gente não vai estar focado em criar demanda. E quando eu falo criar demanda, para mim, o iPhone é o melhor exemplo de criar demanda. Até ele surgir, o smartphone, né, surgiu com o BlackBerry, depois veio o iPhone, a gente não sabia que a gente precisava de um aparelho onde não só fazia ligações, mas eu podia fazer tudo, gravar vídeo, tirar foto, né, ter aplicativos. E hoje a gente não vive com smartphone. Então, eu falo que o Steve Jobs, ele criou a demanda por algo que a gente não sabia que precisava. Então, no nosso setor, a gente tem que focar em criar outras demandas. Onde estão outras áreas que vai ter demanda para frete aéreo? E essa evolução aconteceu também nos Estados Unidos e na Europa, em vários setores, onde aquela região não tinha demanda para frete aéreo. Por exemplo, pega o caso das lagostas do estado do Maine, né? Antigamente, anos atrás, essas lagostas eram produzidas lá e elas iam de caminhão refrigerado. De lá, que está na costa leste dos Estados Unidos, para um cliente que estava na costa oeste, na Califórnia, que queria comer uma lagosta literalmente fresca. A partir do momento que alguém enxergou que, por que a gente não coloca um avião lá e voa essa lagosta no dia seguinte ou no mesmo dia para o cliente na costa oeste, na Califórnia, você vai aumentar a demanda por consumo. Então, eu vejo o Brasil por dimensão continental, aonde estão esses polos que eu posso criar demanda. Não olhar o que já existe, não olhar no polo de Manaus, existem as indústrias que já estão lá. Existe alguma outra região do país aonde, se eu desenvolver essa demanda, o frete aéreo vai crescer? O que você está falando é a mesma dor que o aéreo sofre da quebra do supply chain, né? Então eu tenho muita indústria aqui no sul-sudeste abastecendo o norte e nordeste, mas aí o caminhão chega lá e volta batendo lata, como dizemos, né? E isso mesmo pode acontecer com o avião. E aí o que você está tentando entrar aqui no tema de como é que eu desenvolvo certos polos para não voltar com o meu cargueiro vazio. Que é o grande problema do frete retorno, né? Que é o backhaul. Né? E isso não existe só no Brasil. Isso não é só algo que eu tenho muita carga indo para o Nordeste e muito pouca coisa voltando para o Sudeste. Isso também acontece, né, no caso dos Estados Unidos, em algumas regiões também, você tem um desbalanceamento muito grande da sua cadeia de suprimentos, a questão entre Estados Unidos e Canadá, onde você tem muito mais exportações dos Estados Unidos para o Canadá e não do Canadá para os Estados Unidos. Então, caminhões voltam vazios, aeronaves voltam vazias. Agora, como endereçar essa dor? Você não vai conseguir, no curto prazo, criar demanda, exemplo, do Nordeste para o Sudeste para encher um caminhão, uma carreta para retornar ou, eventualmente, um avião para voltar. Você tem que, na sua conta, no seu, o que eu chamo de economics, da sua carreta ida e volta, do seu avião ida e volta, que a ida tem que ir lá remunerar de 70% a 80%, né, do seu ativo e os 30% restantes por alguma demanda gerada na região. Então, você começa a meio que equilibrar, porque a demanda ela não vai ser 50-50, ou seja, o fluxo daqui para o Nordeste não vai ser igual do Nordeste para cá, não no curto prazo. Posso fazer um comentário? Como que eu balanceio a parte econômica disso? O que eu acho é assim, tipo, o comportamento do consumidor, né? A gente estava falando muito de conversão de venda, etc. O comportamento do consumidor vai colocar essa demanda na mesa. Por quê?
Porque o consumidor antigamente, ele comprava uma TV, por exemplo, ele comprava a TV e aguardava a entrega. Era isso. Hoje ele compra a TV, ele quer amanhã. Né? Então, assim, as empresas que produzem nas regiões fora do eixo, né, de São Paulo, né, elas precisam, elas vão precisar se adequar a esse lead time rápido. Né? E tendo ali um expertise comercial, podendo ofertar barato esse retorno, talvez traga um grande potencial para o negócio. E eu estou vendo um fenômeno que está acontecendo bastante. Quem que está puxando a fila para consumo maior de frete aéreo? É o e-commerce. Né? Nos Estados Unidos é isso. Hoje, grandes marketplaces, né, como Walmart ou própria Amazon, tem aeronaves dedicadas voando para tudo que é lado dos Estados Unidos, aeronaves maiores, aeronaves menores, na Ásia, né, os marketplaces asiáticos também, e na Europa. Fechado, e a gente tem visto isso muito também aqui na América do Sul, né, alguns marketplaces já utilizando capacidade dedicada. Já tem cargueiro dedicado saindo da China para o Brasil. Tem né? cargueiros dedicados, vários cargueiros dedicados vindo da Só China. de e-commerce. Só de e-commerce. E cargueiro assim, cargueiro 747, aquele jumbo. Né? Que abre o nariz, né? Você Alibaba, põe lá tá Alibaba, Temu, né? E aí TikTok, vários dos marketplaces. E quando você olha a demanda global por frete aéreo é o e-commerce. Mas sabe qual que é o interessante? Uma vez que o e-commerce está puxando a fila, o B2B está vindo a reboque. Por quê? Muitos B2Bs vendem para os marketplaces. Sim. Então eles já estão entrando no ritmo de um marketplace. Então, eu vejo que o benefício do frete aéreo vai ser também muito puxado pelos marketplaces. E os marketplaces que ainda não utilizam o frete aéreo como uma vantagem competitiva estão ficando para trás. E você tem algum caso de um transportador que opera uma indústria, um varejo, não importa o que, um embarcador, e que te subcontrata, o próprio transportador te subcontrata para você fazer lá, enviar para um certo destino e ele vai só, você faz o middle mile para ele e ele faz o last mile. Não, dentro da nossa estratégia de negócios, a gente optou por trabalhar com o cliente direto, né? Com a indústria, né? No caso de um B2B, uma indústria automotiva, uma indústria de tecnologia, de eletroeletrônicos, por exemplo, e o marketplace. Né? Por quê? Porque a gente é operador logístico. Agora, o que eu agrego durante essa cadeia eu tenho frota própria ou frota de terceiros. Aí eu trago parceiros para complementar o meu network. Sim. Né? A minha malha, seja a malha aérea, a malha rodoviária. Aí eu vou fazer uma provocação. Né? Indo na linha da logística colaborativa que você bem colocou, que para mim faz todo sentido, e a gente vê concorrentes se ajudando nos Estados Unidos, né? Como da empresa que a gente trabalhou, a gente sabe das parcerias que foram feitas e isso traz o quê? Né? A logística colaborativa, a redução de custo e ali você reduz a ociosidade. Porque volume tem para todo mundo. É isso aí. Né? Não tem como. Você enxerga isso como um problema? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem parceiros que sobem para o Nordeste, certo? E eles têm alta demanda, vamos dizer que ele pega um cliente de alta demanda para o Nordeste ali, né? Por que não fazer uma parceria de voltar no aéreo, talvez, entendeu? O que eu quero dizer assim, você vê isso como um problema? Eu não enxergo como um problema na minha visão, eu vejo como uma solução para matar, né, o que você tem ali de... Pelo contrário, eu vejo uma oportunidade, mas essa oportunidade passa pela mudança de mentalidade nossa, de operadores logísticos, companhias aéreas e transportadores, de olhar o ativo e não necessariamente o que está dentro daquele ativo, né? De qual carga, qual cliente. Para e pensa, hoje as grandes companhias aéreas globais, elas criaram alguns anos atrás as grandes alianças, né? Você pega a Star Alliance, né? Você pega a OneWorld, Star Alliance, você tem lá a United Airlines, com mais várias outras companhias aéreas, você tem a OneWorld, American Airlines, então eles juntam, às vezes você compra uma passagem, uma United Airlines, você vai voar numa British, por exemplo, né? Mas você está lá com um passageiro. Você fala, eu comprei com a Delta. Você acabou voando com uma outra companhia aérea. E eles compartilham o ativo. Por que não fazer isso também para carga? Eu acho... É um belo benchmark, né? Que deveria ser explorado, né? E a gente está aí falando muito do crescimento. Acho que a gente vê inúmeras oportunidades, né? O que vocês... No teu planejamento para 26, né? Vou colocar duas perguntas aqui. O que vocês
Qual foi a tua decisão difícil do ano passado que você tomou, pensando, né, no crescimento da empresa? A gente falou sobre dizer não, né, que é muito difícil o empresário conseguir dizer não. Mas quais foram as decisões difíceis que você tomou e qual que é a tua aposta para 26? O que você está, né, falando, cara, esse aqui é o pote de ouro para 26 que a companhia está focada? Principalmente, a grande decisão foi em que setores nós vamos focar e manter o nosso, como fala, stay the course, né? Manter o foco, né, naqueles setores que a gente decidiu como estratégicos, que é o setor de e-commerce e o setor farm, né? Ah, mas vocês não vão atuar no outro. Não, esses são setores secundários. A gente vai dobrar a aposta, que a gente fala, que é o double down, dobrar a aposta em alguns setores, porque são setores que têm crescimento acelerado e que demandam uma logística muito mais sofisticada, no sentido de, né, dados, informação, tecnologia, que valoriza isso e não simplesmente uma tabela de preço. Exato. Então, isso foi a grande decisão. Produtos com valor agregado, Produtos né? com valor agregado, né? E a outra decisão importante é que nós vamos estar no meio, nós já estamos, né, no meio do furacão da reforma tributária. E isso vai mudar muito. Isso é uma pancada, né? Toda a logística, primeiro, toda a logística de movimentação de materiais e produtos, que agora, né, o imposto ele vai ser cobrado no consumo, no destino e mais na origem, com CBS e IBS, mas também para empresas como nossas, de operadores logísticos, companhias aéreas, onde você vai ter um impacto grande no fluxo de caixa, né? Porque a partir do momento que você vai emitir um conhecimento fiscal, um CTE, por exemplo, você vai ter que recolher o imposto naquele momento, e você vai receber do seu cliente depois de 30, 45 dias. Isso vai mudar, vai mostrar, como é que a gente fala lá, tipo, os pequenos dos grandes, né? Vai mostrar, separar, vai né? separar o adulto da criança, né? Ou empresas despreparadas para quem já está preparado, já tem estrutura. E muda tudo, porque assim, muda tudo mesmo, né? A gente ainda não abriu os olhos para isso, mas a parte de compras passa a ser um setor estratégico. Isso. Porque a decisão de compra ela não está mais na precificação e na tarifa, e sim no crédito. Na tomada de crédito. Né? Na tomada de crédito. Então, como a área fiscal passa a ser o cérebro do negócio a partir daí, né? Só que a gente não entendeu. E o quanto influencia isso é muito. Por quê? Porque as origens, né, os polos hoje que são geradores de carga, pode ser que mudem, né? Porque acabou a questão do benefício fiscal, né? É isso aí. Então, eu vejo dessa forma. Eu vou te fazer uma pergunta agora. E para nós transportadores, operadores logísticos, né, nós estamos em fevereiro. Na virada do ano, que daqui a pouco já está aí, né, o PIS, COFINS, os tributos federais vão desaparecer e vão ser incorporados no seu preço. Perfeito. Né? Então, qual o impacto, né, não só sistêmico, mas o impacto de caixa nas empresas de transporte? Claro. Então, isso é uma coisa importante. Então, esse é um dos temas que eu tenho me debruçado e dedicado muita atenção, porque isso é a sustentação financeira do negócio. Né? Perfeito. Junto com tecnologia. Né? Vou te fazer uma pergunta agora um pouco fora, né, da nossa pauta principal, né, que eu acho que foi super importante aqui para o nosso público. Cara, como é que você enxerga a importância do clima na empresa? Né? Conhecendo um pouco o ambiente de vocês, né, eu vejo que essa é uma preocupação. Né? Então eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu entendo que o nosso público-alvo, os transportadores, precisam se policiar mais nisso. A gente precisa ter bons ambientes, né? Eu trabalhei em empresas, eu não vou citar nomes aqui para não focar, mas uma das empresas que eu trabalhei teve grande foco no clima. E até hoje, quando eu entro lá, eu me sinto muito bem. Então, eu te faço uma pergunta. O quão importante na Modern é a questão do clima? Pessoas, né? Pessoas. Não, dentro da nossa estratégia, como eu falei, há 2 anos e meio atrás, quando eu entrei, nós elaboramos a nossa estratégia que chama Speed, Modern Speed, que é exatamente para dar essa celeridade na execução. E dentro da base dessa estratégia, eu tenho tecnologia e inovação, porque o nosso setor, ele é o terceiro setor que mais investe em tecnologia, depois do próprio setor de tecnologia e do financial service, dos bancos. Logística é o terceiro setor que mais investe com o percentual da receita em CAPEX, em tecnologia, né? Tem segurança, porque o nosso negócio é segurança, e segurança operacional, segurança psicológica, cibersegurança, que é um negócio que é muito importante, e pessoas.
Então, e eu me pergunto, qual que é o... E muitas vezes o pessoal me pergunta, qual o papel do CEO ou o dono da empresa, ou o presidente da empresa? Ser o guardião e o guardião da cultura da empresa. Para mim isso está muito claro. Não é só entregar o P&L, entregar o resultado, entregar o caixa. Isso faz parte. A minha atribuição todo dia, eu acordo pensando como eu vou continuar sendo o guardião da cultura da companhia, os valores que vão nortear as tomadas de decisão. Legal. E como isso vai estar impactando as centenas de vidas do meu negócio. Que dependem que esse negócio prospere, que dependem que esse negócio vá bem. Pessoas felizes, a gente sabe, produz melhor. A gente mesmo, quando a gente está feliz e motivado, você vai produzir mais, você vai buscar. Quando você não está motivado, você não está num bom clima, você não vai dar o seu melhor. Então, eu penso muito nisso. Então, o meu principal papel é ser o guardião da cultura da companhia e propagar isso, não só internamente, mas nas interações que a gente tem feito aqui. Isso tem a ver com a governança, né? E a gente está chegando aqui nos minutos finais do nosso papo, e quando a gente fala de governança e a gente pega o teu histórico, você é um membro assíduo ali do IBGC, né? Do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, certo? Eu sou um grande advocate, eu sou um grande, né, um grande guardião da boa governança. Da boa governança. Ah. E aqui na Enlog a gente está num processo de ajudar muitas transportadoras que estão pensando em construir um board, um conselho consultivo, porque o cara saiu de 50 milhões para 300 milhões de faturamento, ou foi para 500 milhões de faturamento. A gente tem algumas empresas aqui já faturando 1 bilhão de reais, e estão aqui sempre tentando aprender, não importa se o cara está faturando 1 milhão ou 1 bilhão. O quão isso é importante, né? O quão, você que está ali dentro do IBGC há muito tempo, o quão isso é importante para o próximo passo, né? Eu vou sair desse tamanho de empresa, vou multiplicar por X e eu preciso de um conselho me orientando, porque a vida do dono ela é solitária. Às vezes é o cara sozinho, ele não tem nem sócio, é só a opinião dele, ele batendo bumbo, top-down, full. Como é que é isso para você? Isso é extremamente importante para a perpetuidade do negócio, né? Governança, muitas pessoas que não conhecem a palavra acham que isso é burocracia. Não, governança não é burocracia. Governança é forma de trabalhar. É uma forma de trabalhar organizada, uma forma de trabalhar onde você empodera as pessoas, mas também cobra, né? E não somente você fazendo, mas você delegando, cobrando e verificando. Isso é governança, né? E governança também é orientação. O conselho consultivo, por exemplo, quando um empresário, né, uma família empresária, um empresário de qualquer setor busca montar um conselho consultivo, ele está pensando na perpetuidade do negócio. Mesmo quando ele não estiver mais lá, ou ele estiver se dedicando a outros negócios. A questão de sucessão é um negócio que a gente debate muito também, né, no IBGC, porque muitas empresas familiares, ou a grande maioria, não tem sucessão. E estou falando em vários setores, não estou só falando do setor. E lá tem muitas famílias empresárias que a gente convive, que a gente conversa, que é onde os fundadores ou os sócios chegaram no determinado momento e falaram assim, nós precisamos construir o futuro dessa companhia. Nós já estamos com os nossos 50, 60, 65 anos e a gente precisa dar perpetuidade para esse negócio, seja para os nossos, né, para os nossos herdeiros e familiares, mas também eventualmente se essa empresa decidir se juntar com outra, decidir ser vendida, Um M&A. e tudo começa, mas primeiro começa pelo convencimento, né, do empresário, do dono do negócio, em falar assim, eu preciso de ajuda. Porque às vezes a gente acaba sendo muito arrogante e não querer pedir ajuda. A gente acha que sabe tudo, a gente não precisa de ajuda. Vou construir um negócio de 1 milhão, a gente fatura 1 bilhão. Então, sim, tem o seu valor. Mas isso é sustentável na linha do tempo? Isso passa pela governança, isso passa por ter um conselho consultivo e preparar o próximo passo daquela empresa. Eu trabalhei em empresas familiares que tinham uma excelente governança no transporte. Lá em 2008, 2010, pode ver que elas foram vendidas para grandes multinacionais. E as multinacionais compraram porque essas empresas não tinham governança. E na hora que foram entrar nos números, foram entrar no dia a dia, viram que a empresa era redonda. Não tinha nem nada. Por quê? Porque a família tinha tomado a decisão anos atrás. Falou, vamos organizar a empresa, vamos organizar a governança, vamos trazer o conselho consultivo. Nessa até empresa eles trouxeram lá no Rio Grande do Sul, IBGC, para ajudar a construir o conselho de família, o conselho consultivo. Boa. E a empresa foi vendida e venderam muito bem para uma multinacional. Bom, você que está assistindo a gente, está com essa demanda aqui em Enlog, a gente preparou
né, tá nesse processo de criar e ajudar o transportador a criar um conselho consultivo. A gente tem aqui, né, Rodrigo, é um dos mentores. O Cris também está começando com a gente aqui, em breve será um dos mentores. Então, se pegar uma experiência de um cara que foi FedEx por muito ano e conseguir, por muitos anos, e conseguir sentar na tua mesa e te mostrar caminhos e estratégias, isso tem um valor, assim, incrível. E esse é o propósito da Inlog, ajudar o executivo, o empresário do transporte a alavancar a empresa. Cris, Rodrigão, a gente está chegando no final aqui. Claro. No final a gente tem sempre um bate-bola. Quer fazer aí? Faz o bate-bola com o Cris. E eu vou até aproveitar, galera, nossa produção aí, vamos trocar esse nome bate-bola. Bate-bola não tem nada a ver com logística, a gente tem que pensar em alguma Vamos coisa pensar em algo ligado à logística. mais ligado à sim. logística. Mas, Sim. Rodrigão, toca o bate-bola aí com o Cris. Cris, Você tem aí as... Eu não tenho aqui, aqui, mas... ó, eu tenho aqui, ó. Aí? Então, beleza. Cara, vamos lá. São perguntas diretas. Diretas e sim retas. ou não? Isso. É binário. Direto ao ponto. Vamos lá. Frete aéreo como execução ou como parte da estratégia? Com parte da estratégia. Se a empresa quer crescer e se desenvolver, tem que pensar em agilidade, em velocidade. Aí o frete aéreo faz parte. Porão do avião ou cargueiro dedicado? A combinação logística colaborativa. Não importa. Boa. E aí, resolver o backhaul com preço ou com estratégia comercial? Com estratégia comercial e logística colaborativa. Onde buscar volumes, né, para a gente trazer esse equipamento e rentabilizar o ativo. E por final, né, velocidade máxima ou confiabilidade total? Um híbrido. Não adianta também você sair na velocidade sem ter o Waze bem calibrado, né? Também não adianta você ficar planejando muito e não executar na velocidade que o mercado precisa. Tem que buscar esse ponto fino, que é o desafio. Cara, eu queria te agradecer, né? Para mim é um prazer estar com você aqui de novo. Eu cada vez mais, né, na nossa convivência, eu acho que a gente tem uma troca muito boa. Eu acho que o quanto você agregou trazendo do aéreo, né, para o nosso público é enorme, né? Eu acho que é um dos episódios mais importantes aqui do Inlogcast, porque a gente pouco explora, né, o modal e mais disruptivo. Muito obrigado. Não, obrigado pelo convite. Fico à disposição de vocês, do público, se quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer um networking, tirar, né, alguma ideia, estou bastante à disposição. Porque eu falo, o meu propósito, né, a gente tem que ter um propósito, você falou de propósito. O meu propósito, que é muito alinhado com o propósito da nossa companhia, é reduzir distâncias, conectando negócios e pessoas. Boa. Então eu falo para as pessoas lá, quando alguém pergunta um amigo no clube, o que faz a Modern? A gente não transporta, a gente reduz distância e conecta negócios e pessoas. Boa. É isso. Esse é o nosso dia a dia, a nossa missão. Obrigado pelo convite novamente. Cris, valeu. Rodrigão já te agradeceu aí. Sei que você vai entrar num avião da Modern agora. Vai lá para Manaus para acompanhar os teus clientes. Brigadíssimo. Obrigado. Já faço convite aqui online para você. Você tem que ser um mentor da Inlog. Não, cara perfeito. Pode contar comigo. Um vasto conhecimento internacional. Não, eu acho pode que contar comigo. Governança é algo que eu gosto bastante, é uma matéria que eu me dedico bastante, é uma das causas. E boa governança não é só a empresa, boa governança na sociedade, nas interações com familiares, amigos, é tudo. A gente fala que a gente é um grande advocate da governança. Um tema que muito provavelmente a gente tem que colocar aqui, que é uma aula de governança, né? Começando o básico. Sim. E aí, com isso, a gente começa a educar as transportadoras a criarem conselhos consultivos lá dentro. Legal. Boa? Acho que isso tem bastante espaço. Legal. Obrigado mais uma vez. E, cara, espero que vocês tenham gostado. Vocês que estão aí nos assistindo. Compartilha com o amigo, com a amiga. Ativa o sininho, né? Aquela coisa toda que todos os podcasts falam. Exato, pô. Obrigado e nos vemos no próximo episódio com certeza mais um grande empresário do setor, contando boas histórias e trazendo não treinamento, mas educação para vocês. No training, but education. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu.